E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma atualização sobre o vídeo da Cielo. A gente vai passar por preço justo com base nos pagamentos de dividendos que a ação foi trazendo ao longo do tempo e a gente vai dar uma olhada também na lucratividade de 2023. A gente vai pegar ali os 3 trimestres, vai fazer uma lucratividade projetada ali para o quarto tri e ver como que está ficando o tempo de retorno de investimento e a capacidade de pagamento de dividendos da ação para a gente visualizar se talvez ela poderia ser uma oportunidade ou não. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like. E se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Então essa daqui é a tela do último vídeo de atualização que a gente trouxe. A gente consegue visualizar que a Cielo estava na casa de R$ 3,67 e aqui o preço justo, com base no último resultado, estava na casa de R$ 4,19. O preço-lucro aqui, que seria um tempo de retorno de investimento, estava na casa de 7 anos e a capacidade de pagamento de dividendos estava de 3,5% a até 14%. Aí agora a gente vai visualizar como que está esse resultado com base nos valores atuais. Aí agora o valor da CL3 está de 4,62, já teve uma valorização frente àquele último vídeo. Aí aqui eu coloquei também um dividendo esperado de 6%, que poderia ser 6, 7, 10, a métrica que você deseja receber de dividendos com base nos seus investimentos. Aí aqui os dividendos pagos por ano de 2019 a 2023. Aqui já está uma métrica atualizada com o dividendo de 2023. Aqui abaixo, o dividendo médio dos últimos 5 anos ficou na média de 26 centavos e o dividendo aqui de 2023 na casa de 28 centavos. Ou seja, a média e o último resultado ficou ali bem parecido. O preço justo com base no dividendo médio e seguindo por 6% de dividendo esperado ficou de R$ 4,30, ou seja, aqui já estaria inferior ao valor atual da ação. E o preço justo com base nesse último dividendo ficou de R$ 4,72. Se a gente fosse analisar, daria uma sensação, apenas olhando para isso, de que o valor atual seria um valor ali de preço justo. Mas isso a gente tem que olhar também a quanto dos lucros que a Cielo está distribuindo. Porque se ela estiver distribuindo, por exemplo, 50% das lucratividades, se ela distribuísse 100, ela poderia pagar mais dividendos. E automaticamente, esse valor aqui de preço justo com base em pagamento de dividendos, ele iria aumentar. E quando a gente dá um pulinho aqui no Status Invest, a gente vê que a média de distribuição das lucratividades é de 51,64%. E em alguns momentos aqui a Cielo distribuiu na casa de 38%, 36%. Ou seja, ela meio que está pagando 50% das lucratividades. Ou seja, aquele valor de preço justo ali, ele poderia ser o dobro caso a Cielo distribuísse a totalidade. É por isso que a gente olha também para as lucratividades e para a capacidade de pagamento de dividendos, porque daí a gente não se enviesa apenas pelo valor de dividendo que a empresa está pagando. A gente olha essa parte dos dividendos, a parte das lucratividades, a gente faz todo um mix de informações para ter uma tomada de decisão melhor. Quando a gente volta aqui para a planilha, valor de mercado na casa de 12.524 milhões. Lucratividades estimadas. Aqui o primeiro, segundo e terceiro tri são as lucratividades reais da Cielo. O quarto tri eu fiz uma média desses 3 trimestres. Então, a lucratividade estimada de 2023, porque a gente não tem esse quarto tri, está na casa de 2 bilhões 141 milhões. Aí agora a gente vai visualizar um indicador de tempo de retorno de investimento. Ele é o preço dividido pelo lucro. Então é legal a gente deixar bem claro aqui que esse resultado desse indicador, ele muda ao longo do tempo. O preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, ou seja, o resultado que der nesse indicador, ele muda conforme essas duas métricas. Então ela é um resultado ali para te dar um norteador na sua tomada de decisão naquele momento, porque ele não é estático, ele vai mudando ao longo do tempo. Um valor interessante para esse tipo de indicador é de 10 para baixo, isso se unindo com outras questões. Você vê geração de lucro, geração de caixa, pagamento de dividendos, endividamento, você vê diversas métricas. E daí, se estiver de 10 para baixo, significa que a empresa pode estar com um resultado de indicador interessante. Quando a gente vem aqui ver o preço-lucro com base nesse lucro estimado, ficou na casa de 5,85, um número muito interessante. Por quê? Ele significa que caso a Cielo continue trazendo essas lucratividades e distribua todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento em menos de 6 anos. Claro que a gente viu ali que ela distribui na casa de 50%, 40%, então esse número é para te dar uma sensação de retorno de investimento, tanto com base em dividendos, quanto na parte que não vira dividendos, mas que fica dentro ali do caixa da empresa, que ela pode potencializar a sua operação ou distribuir mais dividendos, mas não deixa de ser uma lucratividade que em algum momento poderia vir para o seu bolso. É claro que se esse dinheiro que fica dentro da empresa for usado de uma maneira não eficiente, aí sim ele não iria se transformar em dividendo ou em potencialização para os resultados, em forma de injetar esse capital na operação.
Mas aqui 5,85 é bem interessante. E a capacidade de pagamento de dividendos, com base nessa lucratividade estimada, ficaria entre 4,27% até 17%. A gente viu ali que ela distribui na casa de 40% a 50%. Se a Cielo conseguisse trazer essas lucratividades, o investidor conseguiria ter um dividendo ali na casa de 8% para cima, isso contando só com essa distribuição de 50%. Caso houvessem distribuições maiores, esse dividendo seria muito melhor. Então, só para a gente fazer um catadão, o preço justo dá a sensação ali de que de fato estaria em um preço justo, mas a gente viu que existe margem para aumentos de distribuições e, consequentemente, esse valor de preço justo com base em pagamento de dividendos aí seria outro, porque se os dividendos aumentassem, você teria mais espaço para valorizações, até porque o dividendo iria subir, os investidores iriam se dispor a investir na ação, porque ela estaria sendo uma boa pagadora de dividendos. O retorno de investimento, a gente viu que ele está em um tempo de retorno bem reduzido e uma capacidade de pagamento de dividendos muito interessante ali na casa de 8% até 17%. Um ponto de atenção que fica sobre a recorrência dos resultados nesse tipo de segmento. O segmento que a Cielo atua é um segmento que não teria muita barreira de entrada, já existem diversos players concorrentes e a queda de taxa de juros acaba impactando meio que diretamente, porque tem essa questão assim, se a taxa de juros fica mais reduzida, a sua antecipação de recebíveis, ela também fica um pouco menor, porque daí o mercado tendo uma taxa de juros menor, você não consegue colocar tanta taxa ali nessa questão de antecipação de recebíveis. Então poderia ter uma certa redução de receita nessa questão de antecipação. Mas assim, é uma questão de talvez, se você fizer o seu perfil, você estudar profundamente, e se você achar que faz sentido, controlar o seu risco na exposição. Porque ela poderia ser uma ótima pagadora de dividendos, principalmente se conseguir manter essas lucratividades ao longo do tempo. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like. Se você não tiver inscrito, pô, já se inscreve aí. Dá essa força pro canal crescer, compartilha com a galera. Era isso e abraços!